Ontem tivemos 4 jogos abrindo a rodada, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nós vamos falar desses jogos aqui rapidinho, dar uma pincelada. Eu consegui acompanhar alguns mais próximos, né? 2 especificamente, Santos e Fortaleza. E Flamengo e Sport foram jogos que eu acompanhei diretamente. Mas estava de olho ali também, na medida do possível, no jogo entre Cruzeiro e Vitória. E o jogo entre Mirassol e Botafogo. E nós vamos falar desses 4 jogos aqui rapidinho, né? Uma análise mais aprofundada no jogo Santos e Fortaleza, que foi o que eu pude acompanhar por inteiro, os 90 minutos, mais os acréscimos. Mas antes eu peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos para mais um vídeo aqui nesta bagaça, neste domingo, pelo menos aqui no interior de São Paulo, de bastante chuva, né? Não sei como é que tá aí em boa parte do país, mas por aqui, bastante chuva. Bom, passar aqui rapidinho pelos resultados e fazer uma análise aqui da tabela, né? O Santos empatou com o Fortaleza, 1-1. Vitória 1, Cruzeiro 3, ou melhor, Cruzeiro 3, Vitória 1, porque o jogo foi no Mineirão. Aliás, esses 2 jogos aí tinha resultados em comum, né? A zona de rebaixamento ontem fervilhou às 4 da tarde. Tanto na Vila Belmiro como lá no Mineirão. Por quê? O Vitória não venceu. Ótimo pro Santos. O Santos empatou. Péssimo resultado pro Santos. Eu vou falar já desse jogo. E péssimo resultado também pro Fortaleza. Né? O Fortaleza que tá com 28 pontos. Tá, que tem um contexto, tava jogando fora de casa. Mas, cara, pra tabela, péssimo. Pro Vitória, era um resultado acho que até esperado. Uma derrota pro Cruzeiro lá em Belo Horizonte, mas também não é muito bom negócio pro Vitória não, muito pelo contrário. E assim, por incrível que pareça, ainda o Fortaleza tá vivo, tá? O Fortaleza tem 28 pontos, é o 18º. O Juventude ainda joga, né? O Juventude ainda joga hoje com o Palmeiras, mas tô gravando esse vídeo só pra deixar claro, tá, gente? Tô gravando esse vídeo às 10 horas da manhã deste domingo, o Juventude vai jogar às 6h30. Beleza? Contra o Palmeiras. Então a zona de rebaixamento ainda pode ter uma outra movimentação aí. Exceto o Sport, que virtualmente já caiu, né? Já caiu. Vamos falar português bem claro aqui. O Sport, inclusive ontem, vamos falar já desse jogo também. Mas, o Santos tem 33 pontos. 33 pontos. Fortaleza 28. Fortaleza é o 18º na tabela. A 5 pontos do Santos, que é o porteiro da zona, digamos assim. Então, cara, é aquela história. Quem tem mais tem 33. Dá pro Fortaleza escapar ainda. Só que também a tabela do Fortaleza também não é muito fácil, né? E a tabela do Santos também não. O Santos pega Palmeiras, pega Flamengo e por aí vai. Só pedreira. O Vitória também não tem uma vida tão fácil. Então, acho que nós vamos dessas 2 vagas aí, nós vamos ter 3 times aí lutando diretamente, fora os que estão ali na frente, Internacional, que estão um pouquinho mais pra frente, e por aí vai, entendeu? E por aí vai. Acho que do Bragantino pra trás ali, todo mundo corre risco. Mas enfim, tivemos um empate 0-0 entre Mirassol e Botafogo. Esse jogo eu não consegui ver por inteiro, mas assim, pelo pouco que eu vi, meu Deus do céu, que tortura. Não sei se o jogo foi inteiro assim. Quem assistiu o jogo pode até falar nos comentários, mas pelo pouco que eu consegui ouvir no rádio, foi uma tortura. Meu pai amado. O negócio foi complicado. E o Mirassol segue ali na 4ª colocação. E, cara, quem diria, o Mirassol vai pra Libertadores, meus amigos. Praticamente tá garantido na Libertadores do ano que vem. Quem diria? E eu achava que o Mirassol ia brigar pra não cair. Inclusive eu cheguei a falar isso. Eu e muita gente que provavelmente deve ter quebrado a cara. Parabéns ao Mirassol que vem fazendo uma excelente campanha. Tivemos também o jogo entre Flamengo e Sport. 3-0 pro Flamengo. Vou começar falando desse jogo. Depois a gente vai pro jogo Santos e Fortaleza de vez, né? Mas eu dei uma passadinha nos resultados desse começo de rodada, né? Mas assim, o Flamengo venceu o Sport e sem nenhum esforço praticamente assim, exagerado. O Flamengo criou mais de 20 chances. O Flamengo finalizou, melhor dizendo, né? Finalizou mais de 20 vezes. Criou muitas chances de gol.
Muita chance de gol. O Sport foi ter uma finalização já no final do jogo, numa cobrança de falta do Sérgio Oliveira. E só. E só. O time do Flamengo amassou o Sport. Primeiro tempo terminou 0x0 porque o goleiro do Sport conseguiu segurar a onda lá atrás. Porque senão a coisa seria feia. Senão seria feio o negócio. O Flamengo fez 3x0. Bruno Henrique fez 2 gols. O De Arrascaeta fez um golaço de falta. E eu até tava acompanhando, assistindo o jogo ontem, acompanhando as redes sociais. Muita gente lembrando do Petkovic, né? Naquele gol do Flamengo em 2001, que ele faz de falta no mesmo Maracanã contra o Vasco na final do Carioca. Só que assim, aquela falta do Pet foi um pouco mais pra trás, né? Foi um pouco mais longe. Mas a do Arrascaeta também, a bola vai meio que no ângulo ali do lado esquerdo do goleiro. Então, tem aí uma semelhança assim. Um belo de um golaço do Georgian de Arrascaeta que vai batendo recordes, né? Vai batendo recordes. Impressionante o que esse cara faz com a camisa do Flamengo. Espetacular. Espetacular. Ainda no final do jogo teve uma expulsão do Everton Araújo, que tinha acabado de entrar no jogo. Acabou sendo expulso numa dividida meio muito discutível, inclusive. Enfim, coisas da nossa arbitragem brasileira que não dá pra entender, né? Que muitos lances, inclusive, você tem brecha pra discussão. Muitos. Claro que é normal você ter brecha pra discussão em alguns lances, mas em vários, no Campeonato Brasileiro, sei lá eu quantos. É muita coisa. Enfim, o Flamengo dormiu líder no campeonato. E até às 6h30 da tarde, quando começar o jogo do Palmeiras lá contra o Juventude, se nada mudar também, o Flamengo segue líder. Tá na frente do Palmeiras 2 pontos. E o empate lá em Caxias, Juventude e Palmeiras, serve pro Flamengo continuar a liderança também. O Palmeiras precisa vencer o Juventude pra passar o Flamengo e recuperar a liderança. Lembrando que o Palmeiras vem de um jogo muito desgastante na quinta-feira. Imagino que hoje o Abel vai poupar alguns jogadores, mas enfim. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Lá em Caxias do Sul. Vamos falar do jogo Santos e Fortaleza. Foi o jogo que eu acompanhei um pouco mais de perto. A torcida do Santos tá preocupada, tá receosa, tá pé da vida e o pior é que tem motivos. O pior é que tem muitos motivos. Né? A torcida do Fortaleza também ontem. Tinha torcedores do Fortaleza ontem lá na Vila Belmiro. Cara, vamos lá. O Santos, o primeiro tempo do Santos foi assim um negócio assustador. Porque o Santos ele não conseguia criar. O Barreal, que tava ali no meio, na meiuca do Santos ali, errando tudo. O melhor jogador do Santos ontem em campo, principalmente no primeiro tempo, foi o senhor Zé Rafael. Jogou bola ontem. E vem jogando bola nas partidas que ele vem atuando. Cara, de resto, o Santos, cara do céu. Acho que... vamos lá. O Igor Vinícius salva também, porque ele ainda tentava chegar na linha de fundo. Também não acertava um cruzamento, né? E quando acertava, também não conseguia muita coisa. Mas, de resto, cara... Olha, eu vou te falar uma coisa. O primeiro tempo do Santos foi terrível. E o Fortaleza veio pra sair na boa. Tanto que o gol do Fortaleza sai numa esticada, né? O Santos, no segundo tempo, quando tem as mudanças, aí entra Robinho Júnior, entra o Ilharão, entra Tiquinho Soares. Aliás, o Tiquinho Soares entrou pra fazer número, né? Pra segurar a bola lá na frente. Só. Porque o Tiquinho Soares caiu tanto de produção, pelo que ele foi contratado. Ele vem muito mal no time do Santos. Claro que não é só ele, mas... Cara, eu não sei o que aconteceu com ele, não. De 2024 pra cá, desde quando ele tava no Botafogo e agora no Santos, ele caiu muito, cara. Muito. E ele não é um mau jogador, não. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas, enfim, o Santos tem essas mudanças. O Santos melhora no segundo tempo. E o Fortaleza fica lá atrás. Tipo assim, tá 1x0, vamos sair na boa só. Até eu tava acompanhando a transmissão ontem pela Energia 97. E o Ademir Quintino, que é o comentarista da equipe santista lá, ele foi muito feliz, na minha opinião, porque acho que ele arrematou muito bem, assim. Foi um esquema kamikaze que o Santos aderiu pro segundo tempo. Que o Vojvoda aderiu pro segundo tempo, né? Aliás, reencontro, né, do Vojvoda com o Fortaleza depois da saída dele lá do Leão do Psi, né? Ele sai em julho desse ano. Foi a primeira vez que o Vojvoda jogou contra a sua ex-equipe.
E, inclusive, quando o Santos enfrentou o Fortaleza no primeiro turno, o técnico do Fortaleza era o Vojvoda lá em Fortaleza, né? O Santos venceu por 3-2. E aí, cara, no segundo tempo, o Santos vai pra cima com tudo, deixa espaço, lógico. Inclusive, o Brasão teve que salvar uma bola lá no meio do segundo tempo, lá, que senão a vaga teria ido pro brejo. E o Santos consegue empatar o jogo, depois, inclusive, entra o Neymar e tal. Não dá nem pra fazer uma análise muito técnica do Neymar, ele entrou ali com 30 minutos, 29, 30 minutos. Inclusive no final do jogo, ele ainda inventando um gol de falta lá, que ele deu uma paradinha na falta, cara. Poucas vezes, acho que eu não lembro de ter visto alguém dar uma paradinha numa falta e quase que saiu o gol, porque ele arrebentou com a barreira dessa paradinha. Ele deu uma paradinha, a barreira toda se mexeu, abriu, ele bateu, o goleiro foi pegar. Mas assim, o time do Santos, cara, conseguiu um empate num cruzamento pra área do Adonis Frias. Aliás, Adonis Frias, que rapaz, o primeiro gol ele falhou feio. E aí no gol de empate ele manda a bola pra área, a bola desvia no Bruno Pacheco, entra, mata o goleiro do Fortaleza, 1-1. Um empate que não foi bom pra absolutamente ninguém. E cara, agora a situação vai afunilando, né? Por exemplo, o Santos agora vai pegar, se eu não... É isso mesmo, o Santos pega o Palmeiras no Allianz na próxima quarta-feira. No meio de semana, na verdade, né? Eu não tenho em mente aqui se é quarta ou quinta, não vou precisar porque eu não tenho em mente aqui. Mas o Santos pega o Palmeiras na próxima rodada, amigo. No Allianz. Só isso, mais nada. E o Palmeiras com a confiança lá em cima brigando pelo título. E o Palmeiras com a confiança lá em cima brigando pelo título. Então, você imagina a situação. O Santos pega o Palmeiras, o Fortaleza vai pegar o Ceará no clássico do estado cearense. Então a situação é complicada. E o Ceará também é outro time que tá ali, perto da zona de rebaixamento. Não tá tão próximo como o Santos, mas acaba sendo um confronto, entre aspas, direto. Então, cara, a situação muito difícil, periclitante a situação das duas equipes. E os torcedores têm motivos, sim, para ficarem chateados. Tem muitos motivos para ficar chateados. O Santos tem a volta do Neymar, não sei se ele joga contra o Palmeiras, imagino que não, né? Por causa do gramado sintético lá no Allianz e tal. Mas vai que, de repente, a necessidade faz a obrigação, faz a ocasião. De repente o cara joga. Não sei, vamos acompanhar para ver. Mas ele voltando de lesão, será que é recomendável também? Ele pode não estourar? Voltando agora? De uma lesão muscular? Não sei. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer no meio de semana aí. Mas, cara, o Santos precisa se recuperar. Precisa se recuperar, porque senão a situação vai ficar feia. Tá certo, pessoal? Gostou do conteúdo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço.